Nas redes sociais, muita gente fala que faz dieta cetogênica, mas a cetogênica de verdade é diferente da cetogênica do Instagram. Apesar de ser muito usada para emagrecimento, você sabia que é possível engordar fazendo essa dieta? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Suzy Rego exibe novo shape ao comemorar 6 meses de mudança de hábito e perda de peso. Ostentação. A atriz revelou que se rendeu à dieta cetogênica focada no consumo de proteínas. Essa é uma manchete que está circulando por aí nos portais de notícia e eu acho bem legal mesmo porque ajuda a divulgar para as pessoas que é possível ter uma mudança positiva de saúde e composição corporal com mudança de hábitos. Mas eu gostaria de já começar dizendo que há uma certa inconsistência na própria manchete, porque uma dieta cetogênica ela não é focada em proteínas. E uma dieta focada em proteínas que não seja cetogênica pode ser uma excelente alternativa para a perda de peso. Então vamos destrinchar um pouquinho esses conceitos. Nessa entrevista, a atriz Suzy Rego fala o que ela come na dieta chamada cetogênica. Abre aspas. A grande vantagem da alimentação cetogênica é que é uma reeducação alimentar, um regime alimentar, mas não no sentido de restrição. Pelo contrário, todas as proteínas são liberadas. Todas. Então eu consumo todo tipo de proteína animal, vegetais que nascem acima da terra e frutas como morango, mirtilo e também as que são gorduras fantásticas, como coco e abacate. Se eu quiser, eu como 20 ovos ou 12 bifes. A quantidade é o que der satisfação. Olha só, a bem da verdade, não é correto dizer que não é uma dieta restritiva. Ela é sim uma dieta restritiva, até porque toda e qualquer dieta que produz emagrecimento será, por definição, restritiva. A gente tem, inclusive, um episódio do podcast chamado Dieta Restritiva Por que Não? Que cobre esse assunto em detalhes. Acontece que ela tem a percepção de que não é restritivo, por quê? Porque ela não está passando fome. E sim, essa é uma característica muito interessante das dietas de baixo carboidrato visando o emagrecimento. Você está sim restringindo carboidratos, mas você não sente fome porque a saciedade oferecida por essa estratégia alimentar é muito grande e a pessoa emagrece porque ela sente menos fome e acaba comendo menos por este motivo. Agora ela fala que se ela quiser, ela pode comer 20 ovos ou 12 bifes, né? Ela dá esse exemplo. Eu acredito que ela não esteja comendo 20 ovos ou 12 bifes, né? Mas ela faz esse exagero para explicar esse conceito de que ela para de comer quando surge a saciedade. E eu acho que, observando por esse ângulo, é que ela fala que a dieta não é restritiva, né? Porque ela está escolhendo esse aspecto de que ela não precisa ficar presa à contagem de quantidades e de calorias. Com certeza ela não come 12 bifes. Eu acho que a maioria das pessoas talvez nem que tentasse conseguisse. Então, sim, às vezes numa entrevista ou num desses sites meio sensacionalistas, a coisa aparece dessa forma. Mas eu concordo que ela está querendo dizer que ela pode comer até a saciedade. Mas afinal, eu falei ali para vocês no início que havia uma inconsistência naquela manchete. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é dieta cetogênica e qual é a diferença entre dieta cetogênica de verdade e aquilo que é chamado de dieta cetogênica nas redes sociais. Como eu explico no meu livro Uma Dieta Além da Moda, dieta cetogênica originalmente foi desenvolvida há pouco mais de 100 anos, não para emagrecer, era uma dieta terapêutica para epilepsia. E o foco da dieta cetogênica era aumentar os corpos cetônicos e para isso ela precisava ter muita gordura, 80 a 90% das calorias na forma de gordura. E ela era restritiva não apenas de carboidrato, mas também de proteína.
Então, uma dieta cetogênica propriamente dita, ela é uma dieta em que você não come proteína à vontade, você restringe os carboidratos, restringe as proteínas e aumenta muito a gordura. A confusão toda entre dieta cetogênica e dietas de baixo carboidrato, dieta low carb, se origina com o Dr. Atkins, nos anos 70, porque o Atkins sugeria que nos primeiros 14 dias da sua dieta as pessoas comessem menos de 20 gramas de carboidrato por dia, e para as pessoas saberem se elas estavam fazendo certo, ele recomendava que se comprasse na farmácia tirinhas para medir os corpos cetônicos na urina. E se a pessoa testava positivo naquelas tirinhas, era sinal que ela realmente estava restringindo os carboidratos. Então o objetivo dele era usar as fitinhas como uma ferramenta de compliance, ou seja, uma ferramenta para saber se a pessoa estava aderindo realmente à estratégia. E aí, sabe o telefone sem fio? Uma pessoa fala para outra, que fala para outra, e aí a terceira pessoa já não leu o livro e só escutou, e subitamente toda a dieta low carb virou cetogênica na internet e as pessoas acham que precisam estar em cetose para emagrecer. E nenhuma dessas coisas é verdadeira. Assim como não é verdade que a dieta cetogênica é baseada em proteínas e também não é verdade que ela pode ser consumida de forma ilimitada. Mas enfim, aqui na entrevista ela está bem empolgada, ela fala que não se pesa, que os resultados dos exames têm relevância para ela, porque já melhoraram todos os marcadores, já no primeiro mês. E ela relata essa sensação de liberdade, melhora do sono, na disposição para o treino, no resultado no palco, em cena, vigor, mesmo após a menopausa. E esses benefícios que ela refere e que são tão legais e que a gente vê com tanta frequência, eu repito, eles são independentes dela estar em cetose ou não. Porque o problema dessa mitologia cercando a dieta cetogênica é que subitamente as pessoas estão preocupadas em se determinada coisa que elas vão comer em pequena quantidade vai tirar ou não a pessoa da cetose, porque existe essa percepção de que estar em cetose é uma coisa mágica, de que você precisa estar em cetose para emagrecer. E justamente parte da liberdade de uma dieta low carb como estilo de vida é a gente não precisar ficar se preocupando com esse tipo de coisa. E você, por exemplo, poder comer proteína à vontade. Sim, porque proteína à vontade é uma das coisas que ajuda a tirar as pessoas da cetose. E a cetose em níveis elevados, ela só é importante para aquelas pessoas que estão fazendo dieta cetogênica terapêutica, para epilepsia, para determinados transtornos psiquiátricos, como depressão ou transtorno de humor bipolar, para enxaqueca, enfim, tem várias áreas de pesquisa, a maioria relacionadas a problemas neurológicos ou psiquiátricos, em que a dieta cetogênica propriamente dita, prescrita pelo nutricionista, em que a gente pica a ponta de dedo e mede a quantidade de corpos cetônicos, enfim, existem situações em que ela é importante, mas para a grande maioria de vocês que estão nos ouvindo, para a atriz que a gente está comentando aqui, o que importa é melhorar os seus marcadores de saúde por causa do emagrecimento, da perda de gordura visceral. E ela reforça que ela não tem nenhum sintoma da menopausa, é muito proativa, potente, animada, bem-humorada, otimista, viçosa, além de fazer uma economia gigantesca porque não investe em nenhum remédio. Segundo ela, o seu remédio é o alimento e a força vem do treino. E lá na área de membros do blog Ciência Low Carb, eu fiz uma postagem alguns meses atrás, justamente abordando o que a literatura médica tem sobre dietas de baixo carboidrato no contexto da menopausa, tanto no sentido de emagrecimento, mas também, muito importante, quanto à possível melhora de sintomas, como, por exemplo, os calorões, quando se melhora a resistência à insulina. Eu acho que é um assunto bem interessante e acho que é parte do motivo pelo qual ela está tão entusiasmada nessa reportagem. Quando questionada sobre como que ela faz para manter essa estratégia, sendo atriz e tendo uma rotina de viagens, porque ela está fazendo uma peça, ela diz que tem uma vida social normal, que no boteco ela pede frango a passarinho ou torresmo e que pode comer à vontade. E nas viagens ela se planeja com antecedência, leva ovos cozidos, frutas e oleaginosas. É verdade que dá para comer torresmo à vontade na dieta cetogênica? Partindo aqui do pressuposto que a grande maioria das pessoas que está nos ouvindo e pensa em fazer uma dieta de baixo carboidrato
está focada em emagrecimento e melhora da composição corporal e dos seus exames, acho que é preciso ter cuidado com esse tipo de afirmação. E eu diria que tem 2 motivos que vocês têm que considerar. O primeiro é que uma dieta low carb, ela reduz o apetite das pessoas de forma diferente. Tem alguns indivíduos que fazem low carb, têm uma grande redução do apetite, de modo que mesmo que eles acreditem que eles podem comer torresmo à vontade, a redução da fome é tão grande que eles vão estar comendo menos efetivamente, muito menos calorias. Outras pessoas, ao contrário, não têm o mesmo nível de redução do apetite, e aí é interessante realmente focar mais em proteínas com menos gordura, de modo que a pessoa obtenha a saciedade da proteína sem o excesso de calorias associado às gorduras. A gente precisa individualizar. Uma coisa também que está ficando cada vez mais clara é que depende muito de onde a pessoa está na sua trajetória de peso. Se uma pessoa está próxima do peso máximo que ela já teve na vida, é mais fácil para essa pessoa perder peso com qualquer estratégia alimentar do que se ela já está, digamos, 10 ou 15 quilos abaixo daquele seu set point de peso, daquele peso que seu corpo acha que é o ideal e que na realidade é um peso elevado. Porque a pessoa que já perdeu peso e está querendo perder mais, para essas pessoas, coisas como a densidade calórica, ou seja, quantas calorias eu tenho num mesmo volume de alimento, podem fazer diferença. Então, o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para outra, e eu vejo que isso gera muita frustração em quem tenta imitar alguma celebridade da internet, mas não tem o mesmo resultado, talvez justamente por levar ao pé da letra a ideia de que pode comer torresmo à vontade. Então, respondendo a pergunta que a gente fez lá no início, é possível sim engordar fazendo uma dieta low carb ou cetogênica, especialmente se você consumir gordura de forma ilimitada, como nesse caso, em forma de torresmo. E os assinantes da área de membros já podem ler a minha postagem mais recente, que é justamente sobre dieta cetogênica, mitos e verdades, onde a gente entra nesses assuntos aí em mais detalhe e que vocês encontram em drsolto.com.br. Aproveitando que eu falei da área de membros, eu vou fazer uma aula ao vivo no dia 17 de novembro sobre os novos adoçantes. Sabe esses novos adoçantes culinários em pó, que o pessoal alega que são melhores do que os adoçantes culinários antigos, que viriam para substituir o xilitol e o eritritol, quer dizer, os polióis, né? Que teriam como vantagem o fato de que eles caramelizam que nem o açúcar, mas que alegadamente não tem efeito na glicemia. Mas será que essas alegações são verdadeiras? Será que esse tipo de adoçante pode ser utilizado por pessoas que estão seguindo uma dieta de baixo carboidrato, seja para diabetes, seja para emagrecimento? Será que maçã em pó realmente é uma boa alternativa ao açúcar? Nessa aula, que é exclusiva para os assinantes da área de membros, eu vou responder a essas perguntas. Então, quem quiser participar, pode fazer a sua assinatura, que, diga-se de passagem, também dá acesso a todo o conteúdo exclusivo com centenas de postagens. E quem faz parte da área de membros não precisa fazer nada, porque já está convidado e vai receber o link de acesso a essa aula por e-mail nas próximas semanas. E para terminar aqui, a mensagem é que os benefícios relatados na reportagem pela atriz, na verdade, são benefícios de dietas de baixo carboidrato, de dieta low carb, não necessariamente de uma dieta cetogênica. E você que está buscando obter benefícios com o emprego de dieta low carb, não precisa ficar preocupado se você está em cetose ou não, ou se o quadradinho de chocolate amargo que você vai comer vai lhe tirar da cetose ou não. Esse não é o foco principal. O foco principal é o bem-estar, a melhora da composição corporal e a melhora dos seus exames. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.